Depois da inesperada eliminação da Taça de Portugal diante do Alverca, o Sporting tem vivido debaixo de uma nuvem de contestações. Os adeptos não têm concordado com as decisões da direção e pedem a demissão do presidente. Já Frederico Varandas e a direção leonina cortaram relações com as claques depois de insultos no pavilhão João Rocha no passado sábado. Ontem, a Juventude Leonina e o diretivo Ultras 21 marcaram presença no jogo de hóquei, mas sem as habituais tarjas. E é por aqui que vamos seguir este segundo tema. E a primeira pergunta é do Arão Mabidelo de Lubango, em Angola, que pergunta o que é que o Sporting tem de fazer para melhorar e se seria uma boa opção o regresso de Bruno de Carvalho. Não, penso que não. Os sportinguistas é que terão, é que saberão com que linhas se cosem, mas parece-me que o Bruno Carvalho, em primeiro lugar, é passado. E segundo, o Bruno Carvalho, vamos esclarecer este ponto. Bruno Carvalho foi muito bom presidente nos 3 primeiros anos, fez o que tinha que fazer e o Sporting cresceu muito com ele. Fez em certos aspectos uma obra notável e depois perdeu-se completamente. E foi ele que depois conduziu o Sporting para a situação de caos que terminou naquele ataque infame ao Alcochete, que resultou um verdadeiro caos desportivo, financeiro, social ao Sporting. Portanto, ele foi o responsável moral pela derrocada do Sporting naqueles meses infernais entre abril e junho. E ele é o grande responsável pela situação em que o Sporting se encontra, de modo que me parece que não seria uma boa ideia, até porque ele tem neste momento ainda explicações a prestar em vários fóruns, entre os quais a Justiça. O que é que o Sporting tem de fazer? Tem que estabilizar e tem que encontrar, obviamente, isso também é um facto, tem que encontrar um presidente ou uma direção que consiga estabelecer a paz e que consiga congregar o que está cada vez mais dividido. O Sporting neste momento vive a pior situação de um clube ou de uma instituição, que é uma guerra civil do tipo balcânico. Os inimigos do Sporting estão todos lá dentro. Portanto, é uma guerra sem quartel, direção contra adeptos, adeptos contra adeptos, e é uma coisa muito má, e a questão é esta, Arão, assim é impossível, não é? Nenhuma instituição, seja qual for, consegue sobreviver, consegue progredir, está profundamente dividida e partida por dentro, mais do que dividida e partida, neste momento está em plena guerra civil. Diz a expressão, se não remarmos todos para o mesmo lado, evidente. As coisas não funcionam. Isso é um clássico, não é? E é verdadeiro. E em relação a estas decisões que se podem ser tomadas pelo Sporting, o Adilson Michel Pedro pergunta: o Sporting deve ir a eleições para um novo presidente ou a crise deve-se à perda de jogadores como Bas Dost, e acrescentou ainda como Rafinha? Rafinha, por exemplo, não, quer dizer, a crise deve-se a muitas coisas, e há uma coisa que é verdade, esta direção não deve, é evidente que herdou um legado muito pesado, o Sporting estava profundamente ferido, estava num caos. Aquele ataque à Academia de Alcochete provocou uma fuga de jogadores, provocou um prejuízo incalculável que ainda está para se fazer as contas do Sporting em termos de rombo na imagem, rombo financeiro, os jogadores que perdeu, os jogadores com que podia ter ganho dinheiro em transferências geridas de outra maneira e não aquelas migalhas que o Sporting conseguiu, porque tinha perdido o seu poder negocial. Se deve ir a eleições? Essa é uma boa pergunta, sim, provavelmente encaminhamos para isto, porque esta direção de facto tem perdido. Os resultados da última Assembleia Geral foram muito significativos, a votação do relatório de contas passaram por um bocadinho, foram muito contestados, e é uma direção que neste momento, julgo eu, ela própria deve ter essa consciência que perdeu a maioria que tinha, e que não era uma maioria muito grande, como sabes, também devido aos estatutos do Sporting, houve um presidente eleito com uma maioria muito relativa, digamos assim. Se calhar será a melhor solução para o Sporting, mas nunca, que é preciso frisar bem isto, nunca por vontade dos marginais que neste momento infestam as classes do Sporting e que estão a condicionar através de ameaça à integridade física, nunca por esses meios. Achas como é que já evidente. se está a passar uma linha de... Que já se passou e esta direção pode ter muitas culpas, e tem certamente, e não se pode eximir as responsabilidades que estão dela na preparação desta época, no aspecto quase amadorístico com que tudo foi tratado, com traduções em cima do joelho no último dia. De facto, houve ali muito amadorismo e tem havido ali muita inexperiência. Não estou a dizer que não haja vontade de fazer bem, não é essa a questão. Acha que há muita inexperiência, muito amadorismo, que é estranho de um presidente dizer que estava preparado há não sei quanto tempo, de modo que se calhar é a melhor solução, e ele próprio se calhar chegará a essa conclusão, porque se isto continuar assim,
Não, como dizem os brasileiros, não tem condição. O Presidente vai ver um jogo e tem que pedir escolta à GNR para sair, para não ser insultado ou Aliás, agredido. ainda ontem estivemos, né? Fui eu que estive lá e eu vi com os meus olhos na Academia de Alcochete que estava a GNR quando nós chegamos, estava a GNR no interior. Ninguém aguenta viver num clima assim. Agora, nunca forçado pelas vontades da rua, das claques, claro. Isso nunca. E nesse aspecto, eu já disse isto aqui várias vezes, tiro o meu chapéu à coragem desta direção do Sporting, que enfrentou, entre aspas, a besta e mostrou-lhe qual é o caminho que há um ponto, uma linha onde não podem pisar. E o Presidente do Sporting teve essa coragem. Até agora foi o único dos grandes. E o silêncio dos outros presidentes que têm problemas semelhantes e já tiveram e terão porventura é altamente significativo sobre a quantidade de direções e de clubes que estão reféns das suas guardas pretorianas. E isso é realmente lamentável. Mas pode ser que mais este episódio infeliz do Sporting se ter alguma lição. E é preciso também unir essas direções. Com certeza, e atenção, e frise-se o seguinte, nada contra as claques, não é estas, como é evidente, não é estas claques, não é isto não tem lugar. Agora, nada contra, paga o justo pelo pecador. Há muita gente decente na juventude leonina, dos diretivos nessas claques, há muita gente decente que vai lá para apoiar e para gozar do momento, só que há muita gente que não é decente, há muito ocioso, há muito marginal, há muito traficante que neste momento está lá e não está lá com os desígnios que são normais numa claque apoiada pelo clube, não é que é apoiar, é incentivar, não. Estão lá com outros desígnios e isso não é aceitável. Não é aceitável. E de um assunto tão sério, desta situação do Sporting, vamos passar ao terceiro tema desta semana.